Bem, crianças, vamos fazer a nossa correção da atividade de ontem. Ontem nós trabalhamos português, gênero textual, texto informativo. E trabalhamos também sobre os animais. Nós trabalhamos um texto informativo sobre um animal em específico, que foi o bicho da seda, certo? Então, tia falou para vocês o seguinte, que o texto informativo é um texto real e verdadeiro, não é? Que descreve e explica, transmite uma informação sobre acontecimento, opinião ou um determinado assunto. No nosso caso de ontem, nós trabalhamos sobre a vida, não é? Parte da vida do bicho da seda no texto informativo, não é? Então, no livro de ciências, nós trabalhamos na página 16. Eu pedi que vocês lessem o texto informativo que tem aí sobre o bicho da seda e que respondessem essas 3 questõezinhas da página 16 apenas. Eu gostaria de pedir que vocês observassem as páginas que é para responder, para evitar de vocês ter que responder páginas que eu não pedi ainda, tá certo? Aí você trabalha além do que realmente é para trabalhar. Então, só respondam as páginas que tia pedir. Então, no livro é apenas a 16. Na primeira questão e na segunda, elas são pessoais. Ou seja, eu não posso responder aqui porque vai depender da opinião de vocês. Na primeira questão diz, você já viu bicho de seda? Eu, por exemplo, particularmente nunca vi. Pessoalmente não. Mas pode ser que algum de vocês tenha visto. Então eu não posso colocar aqui a resposta, porque é uma pergunta pessoal. Na segunda, assim como o bicho da seda, existem outros animais que, depois da fase de crescimento, ficam muito diferentes. Você conhece algum? Já essa, na minha opinião, se fosse a minha resposta, seria sim. Porque eu já vivi muitos anos no sítio, eu morei, eu fui criada no sítio, e eu via direto a transformação da lagarta em borboleta, não é? Ela se transforma, ela fica dentro daquele casulo e depois de um certo tempo, o casulo se abre e ela se transforma numa belíssima borboleta. Então, eu posso dizer que já ouvi, vi. No caso de vocês, eu não posso dar essa resposta, porque alguns podem ter visto, outros não. Então, essas 2 questões serão respondidas individual. Na terceira questão, a seda do bicho da seda é extraída para a fabricação de tecido. De que outros animais aproveitamos material para produzirmos roupas? Então, a resposta é, nós temos o carneiro e a ovelha, que é retirado a lã para fabricação de roupas. Nós temos também o boi e a vaca, que é tirado o couro, não é? Tanto para a fabricação de roupas, como de cinto, sandálias, botas, chapéus, tudo isso é fabricado a partir do couro da vaca e do boi, tá certo, meus amores? A atividadezinha xerografada, tia pediu, aqui tem 9 animais, tia pediu para vocês encontrar o nome deles aqui, que essa parte aqui tia vai fazer, vai corrigir quando vocês enviarem para tia. E aqui embaixo vocês iriam colocar os nomes dos animais aquáticos, que são aqueles que vivem na água, os terrestres, que são aqueles que vivem na terra, e os voadores, que vivem parte de sua vida voando. Então, vamos ver aqui como foi que ficou. O que foi que tia encontrou? Os aquáticos, baleia, golfinho e tubarão, né? Eles são animais aquáticos porque vivem na água. Terrestre, coelho, macaco e jabuti, certo? E os voadores, morcego, abelha e gavião, né? Falando em gavião, estudamos a semana passada sobre o gavião, né? A esperteza do gavião com a rã e o rato. Alguém lembra?
Bem, meus amores, está aí a atividade, a correção da atividade. Envie para a tia fazer a correção individual. E agora vamos para a nossa aulinha de hoje. Bem, crianças, vamos iniciar a nossa aulinha de hoje, não é? Hoje, terça-feira, dia 13/7/2021. Nossa aula hoje, como de costume, é de português e ensino religioso. Iremos estudar mais uma vez o poema, não é? De novo, tia, de novo, vamos estudar várias vezes, porque o poema ele está presente em nossas vidas, literalmente, não é? E também vamos estudar valores humanos. Então, estamos aqui no nosso cantinho de leitura, como hoje, terça-feira, é o dia de contação de história. Semana passada nós fizemos uma sequência sobre a história da rã e do rato, mas essa semana nós iremos trabalhar conteúdos diferenciados, certo? Vamos trabalhar nos nossos livrinhos didáticos, né? Porque vocês receberam os livrinhos e tem que trabalhar com eles. Então, nós vamos iniciar a nossa aulinha. Eu vou pedir que vocês abram o livrinho de português na página 116. Página 116. Aí, vocês irão encontrar um poema chamado Sopa de Letrinhas. Não confunda, nós já trabalhamos sopa de baleias. Hoje nós vamos trabalhar sopa de letrinhas. Vamos fazer a leitura. Abram o livro, porque é sempre bom que vocês trabalhem junto comigo. Façam a leitura junto comigo, observando a forma como eu falo, como a tia já falou, em relação à pontuação, as rimas, que é uma característica do poema. Por falar em característica, vamos fazer uma pequena recordação das características do poema. O poema, ele tem título, ele é formado por versos, que são as linhas do poema, por estrofes, que é o conjunto de linhas, e ele tem palavras que rimam. Já falei isso inúmeras vezes, e sempre que formos trabalhar poema, tia vai repetir. Ao final do ano, tá todo mundo tirando nota 10 no quesito poema, não é? Vamos lá. Observem a leitura e observem o som final de cada verso, para perceber a rima das palavras, tá? Livrinho de português, páginas 116, 117. Sopa de letrinhas. Na primeira colherada veio uma palavra esquisita, xistugovita. Na segunda apareceu palavra sonora, floctoflora. Na terceira eu vi uma palavra medonha, burpronha. Na quarta deu para ler uma palavra gostosa, visquimosa. Na última colherada só veio o caldo. Não estava nada escrito nada. Depois, olhando para aquele prato fundo, percebi que tinha comido as palavras mais doidinhas do mundo. Crianças,
Observem aí a separação das estrofes, né? Aí nós temos os versos, que são cada linha do poema. Aqui, ó, cada linhazinha dessa é um verso. E o conjunto de linhas, que é separado por esse espaço maior, são as estrofes, tá certo? Então, na página 117, o poema é na 116. E na 117 tem uma pequena atividade. Na 118 tem também, mas não é necessário fazer agora. Depois nós trabalhamos isso. Vocês só irão fazer a atividade da página 117, tá certo? Que são 5 questões. Interpretação do texto. Com a ajuda da professora, leiam juntos o poema com bastante expressividade e pronunciando bem as palavras. Por quê? Porque é na pronúncia da palavra que nós observamos as rimas, não é? De cada estrofe, de cada verso. Então, nós já fizemos a leitura. Vocês podem fazer novamente em casa com papai e mamãe para melhorar, para praticar mais a leitura de vocês. Segunda questão, agora conversem e responda. Por que o poema recebeu o título Sopa de Letrinhas? Por quê? Lá no poema não tem dizendo, mas se você raciocinar bem, você vai entender, não é? Por que ele recebeu? Na última estrofe, nas 2 últimas estrofes, vocês vão entender o porquê, não é? Terceira questão. O poema Sopa de Letrinhas foi escrita em versos. Aqui é o que tia já explicou para vocês. Verso é cada linha do poema. E cada conjunto de versos é uma estrofe. Então, na terceira questão, vocês vão dizer quantas estrofes tem o poema. Então, vocês vão contar quantos pedacinhos tem o poema. Não linhas, só os pedacinhos, os conjuntos de linhas que são os versos. Na quarta, copie do poema as palavras que rimam com colherada e fundo. Então, vocês vão procurar 2 palavras que rimem com essas daqui. E na quinta questão, ligue cada palavra ao sentido que ela pode ter no texto, né? A palavra medonha, ela produz um som, ela causa medo ou ela é estranha. A palavra esquisita significa o quê? São palavras sinônimas, não é? Que tem o mesmo sentido. Mais para frente nós veremos isso também. E a palavra sonora, ela produz som, causa medo ou é estranha. Pela pronúncia das palavras vocês conseguem fazer, tá certo, meus amores? Então, olha, no livro de português, como nós estamos trabalhando poema, ó, poema é apenas para vocês fazerem a leitura desse poema e responder somente a página 117. Ah, tia, mas do outro lado também tem. Não tem problema. Vocês, em outra ocasião, nós fazemos isso, tá certo? Porque ainda temos uma outra atividade para vocês, não é? Como está aqui, não é? Poema e valores, nós vamos falar um pouco agora sobre valores humanos. E eu vou fazer, fazer a nossa contação de histórias, de uma historinha aqui sobre a importância. Primeiro eu vou contar a história, depois a gente faz o debate, tá certo?
A historinha vocês vão receber, né? Essa daqui que está na atividade de vocês. Tabela de preços. Observem bem. Um menino aproximou-se de sua mãe à noite na cozinha, enquanto ela fazia o jantar, e entregou a ela um pedaço de papel que ele tinha escrito. Depois que sua mãe secou as mãos em um avental, ela leu. O que era que tinha nesse papel? Ele tinha escrito o seguinte: para cortar a grama, R$5. Para limpar meu quarto, esta semana, R$1. Para ir até a loja, para você, 50 centavos. Para tomar conta do meu irmãozinho enquanto você vai às compras, 25 centavos. Retirar o lixo, R$1. Obter o cartão da Bolsa Família, R$5. Limpar e varrer o quintal, R$2. Total a pagar, R$14,75. Isso aqui, crianças, era o filho cobrando da mãe os pequenos favores que ele fazia para ela, não é? A mãe olhou para o filho e o menino pôde ver os olhos de sua mãe brilhar. Ela pegou a caneta, virou-se sobre o papel em que ele fizera a tabela de preços e escreveu: para os 9 meses que eu carreguei você enquanto eu estava crescendo dentro de mim, nada. Por todas as noites que eu sentei com você, te mediquei e orei por você, nada. Por todas as vezes tentei em vão e todas as lágrimas que derramei ao longo dos anos, sem custos adicionais. Por todas as noites cheia de medo e para as preocupações que eu sabia que estavam à frente, nada. Para os brinquedos, alimentos, roupas e até mesmo limpando o seu nariz, nada. Quando você adicioná-lo, o custo do meu amor é nada. Quando o menino terminou de ler o que sua mãe tinha escrito, havia lágrimas nos seus olhos. E ele olhou para cima com a mãe e disse: mãe, tenho certeza que te amo. E então ele pegou a caneta e, em grandes letras, ele escreveu: totalmente pago. Crianças, isso é um texto reflexivo sobre a importância do amor, né? Já estamos trabalhando valores e hoje o nosso valor é o valor materno, o valor que nós devemos ter no nosso coração, o amor e a gratidão por nossas mães, pois enquanto somos crianças, a partir do momento que somos concebidos em seu ventre, a mãe começa uma batalha, um amor, e ela dedica um amor infinito por nós. Então, fica a dica: o que você tiver de fazer por sua mãe, por seu pai, nunca cobre, porque nada do que fizermos por eles será o suficientemente grande para comparar ao amor que eles tiveram por nós, não é? Principalmente a mãe, não excluindo os pais, né? Que os pais também têm sua parte, mas a mãe, ela carrega a gente 9 meses dentro do ventre, ela passa por... tem várias reações, ela sofre na hora da criança nascer, ela cuida, ela perde noites e noites de sono. Então, vamos valorizar a nossa mãe. Nós vamos nos doar, dar amor, carinho, gratidão. São os valores que nós temos que trabalhar hoje. Ser bondosos
né? Ser caridosos. É isso que nós temos que ser. Ele, como vocês viram no texto, cobrou da mãe pequenos favores. E não lembrou, não se tocou do que a mãe já tinha passado por ele durante todos aqueles anos. Dinheiro para gastos com medicamentos, com fraldas, com alimento, noites de sono perdida, cuidados que ela teve com ele. Então, ele não pensou. Então, a partir do momento que ela escreveu tudo aquilo, ele se tocou que o amor dela era bem maior e mais valioso do que o dele por ela. Tá certo, minhas crianças? Então, fica a dica aí. Como diz o mandamento da lei de Deus, honrar teu pai e tua mãe. Honrar, amar e respeitar. Vamos agora para a segunda atividade. A primeira foi do livro de português, da página 117. A segunda está aqui, onde tem o textinho que eu acabei de ler, e atrás vocês vão responder esta atividade. Primeira questão. O que será que o menino pensou ao apresentar a tabela de preços para sua mãe? É uma resposta pessoal. Vocês colocam o que vocês acharem. Segunda questão, o que enchia a lista do filho e o que enchia a lista da mãe? Terceira questão, o que tem grande valor para nós? Tudo, afinal, tem um preço? Não, né? O amor não tem preço. Qual é a moral da história? Aí vocês criam uma moral. Não é uma fábula, mas vocês criam uma moral a partir de tudo que eu falei aqui, tá bom? E por último, nós temos 7 palavrinhas aí, que são 7 palavras sobre valores, não é? Só que elas estão com as letras misturadas. Vocês vão organizar as letras e escrever aqui embaixo, descobrir o nome dos 7 valores. Tá bom, meus amores? Um beijo grande no coração, façam as atividades, continuem enviando para a tia e até amanhã na nossa próxima aulinha.